Olá pessoal, na certeza que está tudo bem com vocês, nós vamos iniciar um processo de comunicação remota para restabelecer o processo formativo. Dado a pandemia mundial, regional, estadual que nós estamos vivendo a partir do coronavírus, nós vamos desenvolver uma alternância prolongada. O que normalmente nós temos uma alternância de 15 dias, essa nós vamos ter de 60 dias, vocês no tempo comunidade. Para isso, nós construímos o Plano Pedagógico Emergencial da Escola Família Agrícola e nesse primeiro vídeo de hoje eu vou estar apresentando para vocês a síntese desse plano para facilitar a compreensão de vocês no estudo, no aprofundamento junto às famílias, nas comunidades do qual vocês permanecerão nesse período de pandemia. Esse plano, além de ter sido encaminhado pelos grupos do WhatsApp, por e-mail, nós também vamos estar mandando uma quantidade impressa para as comunidades, porque nós temos conhecimentos que alguns estudantes não têm acesso aos meios tecnológicos. E não é justo que esses estudantes fiquem de fora desse processo formativo remoto. Essa alternância prolongada, ela é motivada pela pandemia que está acontecendo não só na nossa região, mas também no estado da Bahia, no Brasil e no mundo. Reflexo de um vírus que vem afetando a humanidade, iniciado lá na China, ainda em dezembro de 2019, chegando na Itália e se espalhando para os demais países, e o Brasil não é diferente, né? É fato que esse coronavírus traz para a gente algumas reflexões no ato da civilidade humana. Uma das reflexões é que, já que a gente precisa exercer o distanciamento social, né, por isso que as escolas famílias agrícolas não estão funcionando, a gente precisa cultivar a harmonia com a família, com a natureza, e no processo educacional a gente precisa estabelecer uma prática formativa que não perda o vínculo de vocês estudantes na construção do conhecimento, a partir, no nosso caso, das escolas famílias agrícolas, da pedagogia da alternância, onde vocês já tinham no processo formativo o tempo escola e o tempo comunidade, e agora esse processo formativo de vocês irá acontecer no tempo comunidade, né? Onde vocês ficarão os 60 dias na propriedade, na comunidade de vocês, e nós, educadores e educadoras, estaremos enviando atividades, exercícios, pesquisas, para que vocês desenvolvam junto às famílias, na própria comunidade, na própria propriedade, e assim a gente consiga manter esse fluxo de construção do conhecimento, esse fluxo de escolarização e esse fluxo de escolarização para a vida e na vida. Então, a pedagogia da alternância nos permite isso, né? Nós temos duas diferenças que a gente precisa potencializar nesse sentido. O primeiro é o trabalho como princípio educativo. Então, a partir das práticas que vocês estão desenvolvendo com as famílias, isso também é um exercício de formação, né? E a gente precisa valorizar muito isso, sobretudo durante esses 60 dias que vocês estão por aí. E a outra questão é as dimensões teóricas, científicas, técnicas, que precisam serem aprofundadas por vocês. É por isso que a gente manda atividades das diversas disciplinas, de português, de matemática, de história e geografia, para que vocês não tenham déficit de conhecimento ao longo desse tempo que estarão nas comunidades. Então, o nosso plano pedagógico está dividido em algumas partes. Na primeira parte, a gente apresenta para vocês essa rápida contextualização do momento que a gente está vivendo na região, e a gente solicita que vocês façam a leitura, onde, a partir da pedagogia da alternância, a gente vai conseguir, de fato, continuar o processo formativo de vocês. Na parte sequenciada, nós temos uma introdução, onde a gente explica a importância da escola família agrícola, da pedagogia da alternância, da educação contextualizada, em tempos de coronavírus, né? Em tempo de pandemia mundial, do qual nos exige ficarmos cada vez mais em nossas casas e estabelecer o distanciamento social. Nesse sentido, a prática formativa de vocês, ela vai estar ancorada na dimensão do trabalho, estudo e trabalho. Por quê? Porque vocês estão na comunidade desenvolvendo um conjunto de atividades com suas famílias. Vocês precisam construir tempos específicos para vocês sequenciarem os estudos conforme a orientação desse plano pedagógico.
E também vocês vão dar sequência no mesmo dia, ao longo da semana, ao longo da alternância, das práticas de trabalho, que inclusive vai contribuir para a construção do conhecimento, para o exercício das práticas e para a manutenção dos sistemas produtivos das famílias de vocês. Avançando, a gente entra nas atividades formativas. A primeira atividade formativa é o plano de estudo, porque ele é o carro-chefe. Todas as turmas, com exceção do 4º ano, já têm os planos de estudo em suas comunidades, né, porque foram encaminhadas ainda no tempo escola. Com exceção da turma do 4º ano, que nós vamos estar encaminhando o plano de estudo ainda essa semana. Os estudantes, assim como a turma do 4º ano, que já receberam o plano de estudo, precisam desenvolver a construção do caderno da realidade. Né? Então, os estudantes novatos que não sabem ainda como produzir o caderno da realidade, pode procurar alguém que já é veterano para ajudar nessa construção, mas vocês vão produzir o caderno da realidade a partir do plano de estudo. A gente está orientando vocês que não precisa produzir a síntese e a colocação em comum agora, somente quando vocês retornarem para o tempo escola, mas as demais partes do caderno da realidade vocês precisam produzir sim. E vocês vão desenvolver uma autoavaliação. E nessa autoavaliação, vocês vão dar uma nota maior. Ao invés de 2 pontos, né, como é orientado na nossa base avaliativa, vocês vão agora dar de 0 a 5 pontos, compreendendo se vocês conseguiram compreender bem o tema do plano de estudo e as atividades formativas desenvolvidas e enviadas pelos professores. Então vocês precisam ser bem coerentes nessa autoavaliação de vocês e não estabelecer 5 só pelo fato de ser a maior nota, né? Mas de fato vocês fazerem reflexões internas e ver se vocês conseguiram de fato absorver nesse tempo de quarentena, nesse tempo de alternância prolongada, os exercícios enviados pelos professores. Produzido o plano de estudo, produzido o caderno da realidade, nós vamos para um terceiro instrumento pedagógico, que nós comumente conhecemos como atividade de retorno, pesquisa e experiência. Nessa parte, todas as turmas vão desenvolver atividades práticas na propriedade da família de vocês. Porque em tempo de pandemia, uma das crises que nós estamos vivenciando, além da crise relacionada ao trabalho, à geração de renda, é a crise alimentar, o agroalimentar. Né? Então tem muitas pessoas passando fome, muitas famílias com déficits alimentares. Então a nossa pedagogia ela nos permite ter um contato com a terra, com a produção, com os animais, com a natureza. E vocês precisam aproveitar desse tempo para desenvolver algumas práticas, sejam elas de produção vegetal, de produção animal, de artesanato, de beneficiamento, ou de colheita, ou de manejo sanitário. Desenvolver um conjunto dessas atividades práticas com as famílias. Né? Nós temos um potencial riquíssimo aqui na criação de animais, na apicultura, na produção de hortaliças, no beneficiamento da produção, que vocês inclusive já ajudam as famílias de vocês. Então vocês vão precisar desenvolver essas atividades, né, que a gente está chamando de atividade de retorno, sistematizar isso no caderno, o que é que foi feito, a metodologia utilizada, se possível tirar fotos para mandar para a gente. Um diferencial nessa atividade de retorno tem a turma do 4º ano, que vão precisar fazer uma postagem no Facebook ainda esse mês sobre o PPJ de vocês. Vocês vão tirar 2 ou 3 fotos que representam o tema do PPJ de vocês e vocês vão falar sobre ele, o que é Escola Família Agrícola, o que é PPJ, qual a importância, falar do projeto de vocês, que vocês construíram, o objetivo e as expectativas de vocês na condição de jovem em formação numa Escola Família Agrícola. Selecionem fotos que tenham a ver com o tema de vocês. Fotos relacionadas à apicultura, à criação de animais, ao artesanato, né? Fotos essas de atividades que vocês já desenvolvem na comunidade e que com o projeto profissional do jovem, o PPJ, vocês vão melhor qualificar e melhor potencializar essas atividades. Então, para o 4º ano, nós estamos numa fase também de correção dos PPJs, da versão final. Nós encaminhamos essas versões para vocês fazerem as alterações.
Quem recebeu já essa versão final precisa começar a produzir a apresentação em PowerPoint do seu PPJ, porque no tempo escola a primeira atividade será o seminário interdisciplinar de socialização desse PPJ para uma banca avaliadora composta por 3 professores e professoras da Escola Família Agrícola e das instituições parceiras. E a turma do terceiro ano também nós vamos iniciar a elaboração do PPJ. Vocês vão escolher o tema, né, usando essa metodologia. Primeiro vocês pensam em 3 temas, como é que surgiu essa ideia, né, a origem desse tema por vocês, o que é que tem de positivo e de negativo com o tema. Quando vocês escolherem os 3 temas, vocês vão sentar com as famílias para juntos definirem um tema único que vai ser o tema do projeto de vocês. A partir desses temas que o estudante primeiro pensou, a definição final será feita com a família. Com o tema, já nessa tabela preenchida no caderno na disciplina de extensão rural, vocês vão sistematizar as demais partes que a gente já solicitou para vocês. Quais são essas partes? Vocês vão descrever o histórico da comunidade, vocês vão descrever o croquis da propriedade de vocês, ou o mapa da comunidade, para que essas informações sistematizadas por vocês no tempo comunidade, a gente utilize já no documento inicial, que será o PPJ de vocês. Sequenciando, no plano pedagógico tem as atividades por disciplinas, né? Então veja aí o João Lucas, estudante do 4º ano, lá da Massaroca, desenvolvendo suas atividades de estudo, com o notebook do lado, com a apostila orientada pelo professor do lado e com o caderno. Né? Então vocês vão desenvolver essas atividades iniciais aí no tempo comunidade, mas quando vocês chegarem aqui na escola, os professores vão fazer um aprofundamento científico e técnico, porque vocês não vão ter uma formação simplista ou uma formação rasa. A gente precisa ter uma formação complexa e para isso a gente precisa avançar no conhecimento científico construído historicamente pela humanidade. E quais são essas atividades, professor? Essas atividades elas estão sistematizadas por série. Na primeira semana, o 6º ano precisa fazer os exercícios de português, matemática, história e geografia. Na segunda semana, de ciências, inglês, artes, educação física. Na terceira semana, educação religiosa, educação em saúde, convívio semiárido e educação ambiental. Na 4ª semana, iniciação à agricultura, zootecnia, administração familiar. 7º ano do mesmo jeito, 8º, 9º, 1º ano, 2º ano, 3º ano, 4º ano, todos do mesmo jeito, né? Cada disciplina construiu atividades, exercícios, conteúdos que vocês precisam desenvolver no tempo comunidade. Agora, vocês vão ter dúvidas. Como é que vocês vão tirar essas dúvidas? Diretamente com o professor, no WhatsApp, no Facebook, mandando e-mail, e prontamente a nossa equipe vai estar à disposição para responder vocês. Evitem mandar dúvidas nos grupos, porque enche demais a caixa de entrada e acaba passando despercebido as informações, certo? Então, tirem as dúvidas diretamente com o professor ou a professora da disciplina. Sequenciando, a nossa matriz curricular, ela ultrapassa a carga horária orientada pelo Ministério da Educação, pelo Conselho Estadual e Nacional da Educação. Porque na nossa matriz a gente computou também as atividades interdisciplinares e complementares. E nós estamos sugerindo vocês desenvolverem mais essas atividades no tempo comunidade. Quais são essas atividades? Práticas de produção, práticas de limpeza e colheita. Vocês podem fazer também cursos EAD, de educação à distância. Então vocês podem fazer esses cursos, participar de seminários, simpósios, guardar os certificados que nós vamos computar isso no processo formativo de vocês. Sobrando tempo, fazer leituras de livro, artigo, utilizar o próprio livro didático para tirar alguma dúvida que seja possível tirar nele. Caso contrário, entre em contato com o professor. Vocês podem revisitar os cadernos da realidade, os cadernos didáticos de vocês dos anos anteriores para tirar alguma dúvida, ver alguma curiosidade que vocês tenham, inclusive podem tirar a partir desse instrumento. Assistir vídeos diversos, vídeos de histórias, vídeos de romance, vídeo de aventura, inclusive para distrair um pouco a mente, também é importante priorizar esses momentos.
E como sugestão, a gente pede que vocês sistematizem também esses momentos, né, de atividades interdisciplinares e complementares. Vocês podem sistematizar a partir de cordel, de vídeo, de música, de poesia. Vocês podem sistematizar coisas que vocês descobriram ou aprenderam no caderno. Usem a criatividade, mas esses registros de tudo que vocês fazem no Templo Comunidade são muito importantes para a gente. Finalizando esse primeiro vídeo introdutório, nós temos até meados do mês de maio para fechar o primeiro trimestre. Todos vocês sabem que nós nos organizamos por trimestre, né? Primeiro, segundo e terceiro. O primeiro nós vamos fechar até o dia 15 e 16 de maio, utilizando essa base avaliativa aqui, ó. Vocês vão se darem uma nota de 0 a 5 pontos, né? Lá no Caderno da Realidade, na autoavaliação. O Caderno da Realidade ele vai valer 20 pontos. As atividades de retorno desenvolvida e corrigida, avaliada pela nossa equipe de educadores e educadoras, vale 15 pontos. As atividades interdisciplinares, que nós estamos mandando uma por semana. O primeiro foi aquele vídeo sobre o capitalismo nu. O segundo foi esse vídeo sobre o novo rural. Produção de texto, produção de redação. Essas atividades somarão 5 atividades ou 4 atividades até o mês de maio. E elas valem 20 pontos. E a avaliação da disciplina, que é 40 pontos, dado pelo professor, né, a partir da sua avaliação, com base nas atividades e nos exercícios que enviou para vocês. E assim a gente fecha até o mês que vem o primeiro trimestre. Aqui vocês têm os professores e as disciplinas no qual eles são responsáveis, né, todos vocês já são conhecedores. Aqui nós fizemos uma sugestão de cronograma de trabalho para vocês, até o dia 16 de maio, que é quando a gente vai fechar o trimestre, né? A gente espera que até o 16 de maio essa pandemia ela passe e o governador autorize a gente retornar ao processo formativo. Se a pandemia não passar, nós vamos continuar no tempo de alternância e nós vamos mandar um novo plano pedagógico para vocês. Então nós estamos sugerindo que vocês desenvolvam diariamente as práticas com as famílias, realizem as atividades, os exercícios, estudem os conteúdos enviados pela equipe, sistematizado nesse documento nas páginas 9 a 21, que vocês tenham um momento individual, 1 hora por dia no mínimo, de leituras de livros diversos, para melhorar a compreensão de vocês, a interpretação de texto e inclusive a oratória. Assistir filmes, né, vídeos, documentário, inclusive no turno da noite, né, porque a temperatura está mais amena e vocês estão mais tranquilos, também é importante para o processo formativo de vocês. Na primeira semana, que acaba agora sexta-feira, vocês precisam entregar o plano de estudo. Na semana que vem, o Caderno da Realidade. Até a semana seguinte, a turma do 4º ano tem que entregar o PPJ finalizado. Todas as turmas precisam entregar a atividade de retorno até a primeira semana de maio. E até a segunda semana de maio, todos os exercícios e atividades das disciplinas, vocês precisam já ter entregue aos professores e professoras, para que eles possam fechar as notas de vocês do primeiro trimestre. Não esqueça, turma, resistam o máximo possível às atividades interdisciplinares, às atividades complementares. Resistem no caderno, façam relatório, produzam sínteses, guardem os certificados, produzam materiais visuais. Tudo isso vai comprovar que vocês de fato fizeram uma alternância com formação, com trabalho e com distanciamento social. Por fim, tem alguns exercícios ainda nesse documento que vocês podem fazer a impressão e desenvolver, né, esses exercícios aí por turma e por disciplinas. Outros exercícios, os professores e professoras estão encaminhando diretamente para as turmas, porque não foi possível a gente sistematizar nesse documento, porque senão ia ficar muito grande. Nós estamos enviando esse documento, o plano pedagógico, impresso para as comunidades, assim como a gente pede os demais estudantes que compreenderam esse instrumento de comunicação, para também ajudar aqueles estudantes que têm dificuldades, né, ou que vão ter dificuldades ao longo desses dias aí no tempo de comunidade. No finalzinho aqui nós temos a lista de todos os estudantes e a gente espera, em nome da equipe da Escola Família Agrícola de Sobradinho, que vocês respeitem ao máximo
o distanciamento social orientado pelos órgãos de saúde, para que a gente evite ter contato com esse vírus, porque o sistema de saúde não está apto a receber o conjunto da população que porventura venha pegar esse vírus. Vamos manter o distanciamento social, vamos ter esperança que tudo isso logo vai passar, porque todos nós estamos com saudades uns. E a segunda casa de vocês, que é a Escola Família Agrícola de Sobradinho, também está à inteira disposição para reencontrar e restabelecer o processo formativo de vocês.